Bom dia, queridos membros da Paróquia de Ceará, bem como a todos e todas que nos ouvem neste sexto domingo da Páscoa. Acolho a todos e todas de forma bem especial com as palavras do Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 28, onde diz: Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Assim nós iniciamos este culto em nome e na presença do Trino Deus, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado pelo Vitor Fraier. Se tiver Jesus ao lado. Se tiver Jesus ao lado, por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso e inseguro, em seus braços bem seguro, aonde ele mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde ele mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, venho agora prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Convido a nos colocarmos diante de Deus em oração. Oremos. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença é que nós nos achegamos humildemente, para agradecer-te por esse dia abençoado que nos dás, pela dádiva da vida e por tudo que tens preparado para nós, por estares nos cuidando e fortalecendo nesse momento difícil de pandemia que estamos vivenciando, por nos concederes coragem e novo ânimo a cada dia que se inicia, por nos ensinares a fazer o bem sem olhar a quem. Te pedimos assim, fortaleça-nos na Tua fé, para que saibamos buscar a Tua palavra, o Teu reino e a Tua justiça sempre em primeiro lugar. Em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado, Chuvas de Bênçãos. Chuvas de bênçãos temos, é a promessa de Deus. Temos bem te
Queremos assim nos preparar para ouvir a pregação da palavra, ouvindo a leitura de 1 Pedro, o capítulo 3, os versículos 13 a 22, que será feito pela Ellen Petzinger. Bom dia, eu vou ler agora então Pedro, capítulo 3, versículos 13 ao 22. Sofrendo como seguidores de Cristo. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, e no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. Aos poucos, as poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui, palavras do Senhor. Obrigada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos diz a palavra das Sagradas Escrituras que fazer o bem faz bem. A palavra do Evangelho de João, capítulo 14, que nos foi indicado para o dia de hoje, nos fala de forma bem especial de um momento difícil, de tribulação e de medo que os discípulos estavam enfrentando. Nesse momento vem a palavra consoladora de Jesus para dizer: não vos preocupeis, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar-vos o Espírito Santo Consolador e Santificador, que estará convosco em todos os momentos de sua vida. Essa palavra do Evangelho de João nos mostra que nós nunca estamos sozinhos, mas em Deus nós podemos confiar, acreditar, colocar nossa vida em suas bondosas e misericordiosas mãos. As palavras indicadas para a pregação no dia de hoje, palavras de 1 Pedro, o capítulo 3, os versículos 13 seguintes, nos fala sobre fazer o bem, optar sempre pelo bem e não pelo mal. No mundo em que vivemos, nem sempre nos é fácil optar por aquilo que é bom. Mas como nos diz as palavras de um livro, escrito por um mestre, professor chamado Gottfried Brackemeyer, fazer o bem faz bem. Quando nós realizamos o que é bom, por mais que por vezes nos questionamos, aquela pessoa não merece, ou aquela pessoa não faria o mesmo por mim, se tivesse oportunidade. Outras vezes nós ajudamos pessoas ingratas, que nem sequer são capazes de dizer muito obrigada por aquilo que você me fez. Ainda assim, nos diz as palavras de 1 Pedro, bem como as palavras deste mestre em teologia, Gottfried Brackemeyer: fazer o bem faz bem. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos naquilo que é bom? Mas ainda que alguém venha a vos maltratar,
que seja antes maltratado por ter feito o bem do que por ter feito o mal. Que a nossa consciência possa estar tranquila por termos feito a nossa parte. Assim como nos diz uma história, talvez bem conhecida, uma história que nos fala que certo dia, em uma floresta, começou um grandioso incêndio. A bicharada ficou assustada e aguçada. E de repente, um pequeno beija-flor tomou a decisão. Ele iria com o seu biquinho até o rio, pegaria um pouco de água e tentaria apagar aquele incêndio. De repente, um elefante grandão, parado do lado do rio, começou a dar risada e debochar do beija-flor. O que você acha que está fazendo, amigo? E o beija-flor responde para ele: Eu estou fazendo a minha parte. Mesmo sendo pequeno, a água que eu vou levando com o meu biquinho já vai ajudar em alguma coisa. Você deveria fazer o mesmo. O beija-flor diz para o elefante: você é grandão, tem uma tromba gigante, você conseguiria apagar muito mais do que eu. E nesse momento, então, o elefante se sente envergonhado por perceber que ele havia debochado de um pequeno que estava apenas tentando fazer a sua parte, tentando fazer o bem, porque afinal de contas, fazer o bem faz bem. Quantas vezes nós ouvimos coisas que nos desagradam, ou que às vezes aquele falou, ou aquele disse que o outro pensou, que o outro falou, e assim as coisas às vezes vão se espalhando, né? Quando chega alguém para nos dizer: eu quero te falar aquilo que disseram sobre você, e às vezes nos desperta a curiosidade para perguntar: mas o que afinal de contas falaram de mim? Nós deveríamos antes dizer: você já passou o que você quer me falar nas 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras? Sim. Você já passou aquilo que você quer me falar na peneira da bondade? A pessoa vai parar para refletir: poxa, se eu passar aquilo que eu quero falar na peneira da bondade, de repente eu não vou dizer tudo aquilo que eu tinha pensado em dizer. Você já passou aquilo que você quer me dizer na peneira da honestidade? E aí a pessoa vai parar para refletir: bom, se eu passar aquilo que eu quero dizer na peneira da honestidade, não vai sobrar mais muita coisa para falar. E aí a gente precisaria concluir dizendo assim: você já passou aquilo que você quer me dizer na peneira da verdade? E aí a pessoa teria que dizer assim: bom, se eu passar aquilo que eu quero te dizer na peneira da verdade, não há mais nada que nesse momento eu tenha para te dizer. Ou seja, às vezes são ditas coisas que não constroem, que não edificam e que estão longe, e bem longe de ser o que realmente é a verdade. E isso às vezes machuca, e isso por vezes traz o mal e não o bem. E às vezes aquela pessoa que faz esse tipo de coisa, ela nem se dá por conta de que a nossa função de cristãos é fazer o bem e não o mal. É optar sempre pelo bem. Se formos criticados, que seja por fazer o bem. Se formos injuriados, que seja por fazer o bem. Se observarmos à nossa volta coisas que não venham a ser da vontade de Deus, que nós possamos falar sim e não nos calar. E nesse momento nem todos vão gostar daquilo que nós falamos, mas que sejamos sim criticados por fazer o bem, mas não o mal. Fazer o bem faz bem. Ainda que a nossa parte nos pareça pequena, como deste pequeno beija-flor. Ainda que por vezes a gente pensa que nem tem muito para contribuir, mas aquilo que nós realizamos com amor, com alegria e fé, pode ter a certeza de que Deus abençoa
Ele também olha com carinho. Nesse momento difícil de pandemia, onde por vezes nós precisamos estar reclusos, nós percebemos o quanto as pessoas fazem falta na nossa vida. Nós percebemos que nós também não somos perfeitos, que nós também falhamos, que nós também precisaríamos mudar em muitas das nossas atitudes, para realmente aprender o que significa, de acordo com a palavra de 1 Pedro, fazer o bem, optar sempre pelo bem. A palavra bíblica nos diz que fazer o bem requer humildade, fazer o bem requer bondade, fazer o bem requer não esperar nada em troca. E isso é difícil para nós, né? Nós, seres humanos, muitas vezes estamos naquele toma lá da cá. Eu faço uma coisa boa para você, mas eu espero que você me retribua assim que tiveres a oportunidade. A palavra bíblica nos ensina a ser humilde, a fazer simplesmente o que nos compete, a nossa parte. Não esperar nada em troca, mas, como diz a palavra, vou repetir, desse belo livro, que se tivermos a oportunidade de ler, eu gostaria de recomendar: fazer o bem faz bem. Fazer o bem para outras pessoas faz bem também para nós. Optar sempre pelo bem. Esse é o nosso compromisso de cristão. Permaneçamos assim todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa e abençoada semana a todos. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado pelo Edmar Wortmann. Dá-nos olhos claros. Dá-nos olhos claros que venho, irmã. Dá, Senhor, ouvido que dão atenção. Mãos que aprenderam dores a aliviar. Pés que não hesitam na hora de ajudar. Corações que sabem repartir a dor, partilhar prazer e propagar louvor. Lábios que compreendem abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste. Graças, ó Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar. Quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Convida-nos a chegarmos diante de Deus em oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, é diante da Tua presença que nós nos achegamos neste domingo abençoado que nos dás, em gratidão por tudo aquilo que tens feito por cada um e cada uma de nós, por tudo aquilo que vais fazer. De forma bem especial, nós também queremos interceder pelo nosso país, pelo nosso mundo, por tantas pessoas que sofrem, que passam por dificuldades, que Tu possas estar fortalecendo a cada um na Tua fé, para que saibamos optar sempre pelo bem. Afinal de contas, fazer o bem faz bem. Em momentos onde nos deparamos com dificuldades, que saibamos com sabedoria mostrar e indicar um melhor caminho a seguir. Também saibamos olhar para a nossa vida
de uma forma coerente e crítica e mudar naquilo que nós também precisaríamos fazer melhor para de fato estar de acordo com aquilo que tu esperas de cada um de nós. Se tu, ó Deus, conosco, de forma bem especial, quero interceder-te pelas famílias que passam por momentos difíceis, momentos de dor, luto, nesse período de pandemia, famílias que mal podem se despedir do seu ente querido. Se tu, ó Deus, para com cada uma dessas pessoas, abençoando-as e fortalecendo-as por meio da tua fé. Isso nós te pedimos quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim a bênção que vem do nosso grandioso e misericordioso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos finalizar ouvindo a um belo hino que nos será trazido pelo professor Geovandro Canossa e pela Jaqueline Zoletti. Tenhamos assim uma boa e abençoada semana. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra, me chama pelo nome.